Olá, tudo bem? Meu nome é Gebus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Grilo Pensante. Nesse vídeo eu vou trazer um assunto que está mexendo com os meus grilos aqui. É o objetivo do canal, né, assim como foi o objetivo lá do blog com o mesmo nome, que é o blog O Grilo Pensante.blog, é mexer com os grilos, é botar os grilos para fora, deixar os grilos falar, deixar os grilos gritar e comentar, procurar trazer todo o assunto que puder ajudar a esclarecer um pouco, né, dessa nossa realidade que é tão cheia, feita de tantas fantasias, de tantas ilusões, né, de tantas mentiras. Então esse é o objetivo desde o início lá do meu blog, agora o objetivo aqui também desse canal, né, é justamente tentar esclarecer algumas coisas, né? E recentemente eu vi uma notícia que me deu vontade de comentar aqui, então por isso eu estou fazendo hoje esse vídeo aqui, que é chamado de Revelação OVNI, a cortina de fumaça. Por que eu estou chamando assim? Porque ultimamente todo mundo tem visto, né, tem aparecido bastante esse assunto por aí, tem muitos canais, a mídia como um todo está falando bastante ultimamente aí de ufologia, de vida extraterrestre, de OVNIs, né? E recentemente eu vi uma notícia aí que, né, como eu comentei, me chamou a atenção, que foi uma notícia sobre uma revelação que um camarada chamado Luiz Elizondo, né, fez. Ele publicou um livro, já vou colocar aí na tela o livro dele, e colocou algumas coisas ali, né, que supostamente são revelações secretas das investigações do Pentágono, dos militares americanos, do Congresso americano aí para o público, coisas que até então eram top secret, né? Então, historicamente, isso sempre foi negado, né? Sempre foi completamente negada essa existência de vida terrestre, isso sempre foi uma coisa oculta, sempre foi negado com todas as forças, a mídia sempre trabalhou contra, sempre denegrindo, sempre difamando quem quer que falasse disso, né? Tanto que existia, não sei se você que está assistindo aí lembra, aquele projeto 7, né, que era lá no meio do deserto, ali um sem número de mega antenas voltadas para o espaço, emitindo sinais de rádio e sei lá que outros tipos de sinais, para tentar buscar vida inteligente e contato com vida extraterrestre. Ou seja, a posição da ciência, que é a mesma da mídia, que é a mesma, né, do conglomerado corporativo que nos conduz os pensamentos, vamos dizer assim, sempre foi de negar. E aí agora, de repente, eles estão com essa abertura de informação. Isso me chama atenção, né? Então, porque, né, ao longo do tempo aí a gente vai pesquisando, a gente vai encontrando informações aqui e ali, a gente sabe de certas coisas, e aí de repente esses caras vêm e dizem, não, nós estamos começando a abrir, mostrar para o público o que existe, nós vamos divulgar a questão da vida extraterrestre e da ufologia. E daí eu fui olhar o que eles estavam falando, né? Então, houve alguns, deixa eu achar a imagem aqui, coisa de acho que 2 anos atrás, foi 2 ou 3 anos, em 2021 acho que foi, né, liberaram essa imagem aqui, que está aparecendo aqui agora na tela, né, que é ficou chamado de o OVNI Tic Tac, né, porque, sei lá, pelo movimento, pela forma dele. Então, esse vídeo apareceu, acho que foi em 2021, foi notícia em alguns lugares, né? Deu uma bafafá, caiu em todas as redes de notícias, CNN, BCC de Londres lá, todo mundo falando nisso. E isso foi, na verdade, então, foi divulgado um vídeo que militares americanos, da Força Aérea Americana, né, pilotando lá os jatos, estavam perseguindo, e essa filmagem que aparece aí nessa imagem de uma filmagem, né, é desses jatos perseguindo esse objeto.
voador não identificado. Então isso aconteceu em 2021 e foi um vídeo, esse vídeo originalmente foi gravado em 2004, né, pela Força Aérea, mas só foi publicado em 2021. E aí então houve, isso veio a público, houve toda uma investigação, o Congresso americano, né, montaram uma comissão lá para investigar e tirar tudo a limpo para ver exatamente se existe vida extraterrestre, o que era esse objeto, o que se tratava, né. Aqui, inclusive na Veja, saiu essa manchete aqui, ó, Congresso dos Estados Unidos realiza a primeira audiência pública sobre OVNI em 50 anos. Quer dizer, antes, até então, era tudo sempre negado. E aí, o que aconteceu recentemente que me chamou a atenção? Veio esse camarada aí chamado Luiz Elizondo, vou botar aqui a capa do livro dele, ele lançou um livro, né? Onde é que tá? Tá aqui. Então tá aí, esse aí é o livro, né? Tá aí a capa, Luiz Elizondo, e o nome é aí, traduzindo rapidamente, dizendo que alguém de dentro do Pentágono, né, que está mostrando aí a caça iminente do Pentágono de OVNIs, né, que essa caça é iminente, tem um cara de dentro que é esse Luiz Elizondo que vai contar os meandros do que ele sabe lá, porque é um cara muito bem informado. Aí isso foi para a mídia, né? Então o cara lançou o livro, foi para a mídia está repercutindo de todos os lados, corre nas redes sociais, fica todo mundo comentando, né? Começa a se falar tudo, então, ó, estão começando a revelar os segredos do Pentágono, os segredos sobre os OVNIs, sobre a vida extraterrestre, vamos ver o que o governo americano nos diz, né? Que é quem comanda essa festa toda aí, né? E aí então começa a circular já as notícias, né? Então aqui, ó, por exemplo, essa aqui, aí, ó, The New York Times, isso foi uma matéria aqui agora do dia 16 de agosto, desse mês agora, né, dizendo aqui as memórias de alguém de dentro, da perspectiva de alguém de dentro do Pentágono, né, sobre a caça aos OVNIs. Aí dentro dessa mesma matéria, é uma matéria extensa, fala bastante coisa lá, tem aqui, por exemplo, eles fazem, por isso até teve aquela referência de que há 50 anos, né, que os Estados Unidos que o Congresso americano não tocava nesse assunto, não revelava nada. Então está falando aqui, há 50 anos, o que aconteceu? No caso lá de Roswell, eu acho que foi isso, deve ser isso que ele se refere. E nesse trecho da matéria aqui, fala ali da investigação que foi feita em 1947, que gerou o projeto que foi chamado de Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book foi uma investigação do governo americano, foi quando eles começaram a oficialmente, né, pelo menos oficialmente, começaram a investigar esses fenômenos, né, oficialmente para dar um retorno para o público, talvez, porque a gente sabe que antes disso já existia coisa, né? Então o projeto Blue Book foi feito naquela época, em 1947, oficialmente, aqui nessa matéria está dizendo que ele foi finalizado em 1969, né, e que a conclusão é de que a maioria dos avistamentos, né, chamados de não identificados, envolviam estrelas, nuvens, aeronaves convencionais nossas aqui, né, ou então aviões espiões. Ainda fala aqui que pelo menos 701 casos ficaram sem esclarecimento. Uma outra coisa que eles mostraram aqui, por exemplo, nessa matéria, é esse camarada aqui, ó, o Robert Bigelow. Isso é só para dar uma ideia de como é que a mídia trata isso. Né? Esse cara aqui é um bilionário, né, um empresário bilionário, e trabalha para a NASA, né, lá para o Pentágono, desenvolvendo projetos espaciais. Né? Então ele deu uma entrevista em 2017 para o programa 60 Minutes, 60 Minutos, da CBS, lá nos Estados Unidos, né? E ele colocou assim, até está aqui na descrição: estou absolutamente convencido de que os alienígenas existem e que os OVNIs têm visitado a Terra. Então, pô, né? Isso é uma declaração forte, mas aí vamos pensar um pouquinho. Por que ele diz que ele está absolutamente convencido?
né? O que será que esses caras sabem que estão na NASA, que estão na exploração espacial, que estão em todas essas investigações de UFO há tanto tempo? O que eles sabem que eles não contam? Porque se ele está convencido é porque alguma coisa levou ele a se convencer. Mas seja como for, essa é uma declaração de alguém de dentro, né, dizendo que está convencido, então tudo bem, vamos respeitar. Embora ele não tenha contado nada, mas ele falou que está convencido. Então vamos ver quem é esse Luiz Elizondo, né? O Luiz Elizondo, Lu Elizondo, como eles chamam lá, ele é um ex-oficial, ele era o chefe da inteligência militar do Pentágono de 2008 a 2017. Ou seja, ficou bastante tempo lá, são 9 anos, né? Deve saber bastante coisa das internas lá dentro. E o que ele divulgou agora nesse livro, assim, fazendo um rápido apanhado, foi assim, ó. Por exemplo, os Estados Unidos têm posse de tecnologia de origem desconhecida proveniente de OVNIs recuperados desde a década de 40. Deve estar se referindo lá ao caso de Roswell. Né? Ou, os Estados Unidos têm a posse de restos biológicos de inteligências não humanas de origem desconhecida que estavam dentro dos OVNIs, recuperados desde a década de 40. Os Estados Unidos têm um programa chamado o Programa Legado, né, para tentar fazer engenharia reversa de OVNIs recuperados. Aqui fala outra aqui. Os OVNIs são atraídos por tecnologia nuclear e o Pentágono faz experimentos usando isso para atrair OVNIs, para uma espécie de armadilha. Isso aí já não é bem assim, né? A gente sabe que os OVNIs estão aí atrás da nossa tecnologia nuclear, não é porque são atraídos, é para impedir que a gente exploda com tudo. Na verdade, quem está por dentro da exopolítica sabe disso. Fala também, os OVNIs são capazes de voar em formação equivalente às formações militares de caças. Não é uma coisa ridícula comentar uma coisa dessa. Como se isso fosse alguma revelação. Após começar a investigar os OVNIs, Elizondo e sua família começaram a ser visitados por esferas luminosas verdes em sua casa. E assim vai. Fez nessas declarações assim. Nada muito profundo. E por que isso me chamou a atenção? Tá? Essa matéria me chamou a atenção porque eu já conhecia esse nome, Luiz Elizondo, há um bom tempo, né? Já há alguns anos. E eu fui ver o que esse camarada está dizendo, né? E agora com esse livro e com a saída dele do Pentágono e o fato dele estar publicando essas informações, transformou o cara numa celebridade. Ele é uma celebridade nacional nos Estados Unidos, né? Tá todo mundo falando dos OVNIs, do UFO e do Luiz Elizondo, né? Então ele está aparecendo em programas, tipo aqui, vamos ver, aqui no próprio New York Times, naquela mesma matéria ali que estava mostrando, né? Mostra ele ali, uma foto dele posando que parece um artista, né? Aí tem essa aqui outra, por exemplo, lá com o Tucker Carlson, da Fox News, dando entrevista, falando ali do tic-tac. Essa outra aqui da CNN, ou seja, o cara tá em todos, né? Aqui, do Washington Post, fazendo pose de artista, ou seja, o cara virou uma celebridade, né, em cima do assunto. Então ele é o cara que está na frente, digamos assim, né, dessa abertura, desse disclosure, como se chama, dessa divulgação de OVNI dos Estados Unidos. Então, quando a mídia coloca muito destaque em alguma coisa e toda a mídia está falando uma coisa só, a gente tem que ficar com os grilos tudo oriçado aqui, né? A gente sabe como é que funciona. É por isso mesmo que eu tenho esses grilos falantes aqui dentro de mim, que não param de falar e agora eu estou dando voz para eles. Vamos lá. Eu conheço o Luiz Elizondo porque eu acompanhava muito, algum tempo atrás, né, o trabalho de um cara chamado Billy Meier. O Billy Meier é um suíço, né, um cidadão de origem de nacionalidade suíça. Acho que quem acompanha ufologia deve conhecer, talvez, o nome dele aí. Né? Esse camarada já está com 87 anos de idade. Tá?
ele se diz ser já desde lá da década de 40, quando ele era criança, ainda eu acho que foi com 8 anos de idade, o primeiro contato dele, ele se diz ser o contato oficial aqui na Terra dos Pleiadianos, né? Então, tudo bem, tem muita gente hoje dizendo que é contatada, só que o Billy Meier é um cara que veio antes, ele veio antes de praticamente todo mundo. Então ele tem uma história muito longa, uma história muito grande. Eu acompanhei o trabalho dele por muito tempo, já parei faz bastante tempo, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, mas até então eu acompanhei, eu li bastante. O Billy Meier ele tem um trabalho assim, gigantesco de publicações, né, de lançamentos, de fotos daquela época. Então, ele realmente tem muita coisa. E ele sofreu muitos atentados, né? Segundo ele já disse em entrevista, em documentário e tudo. Uma vez eu vi ele falando que sofreu até 14 atentados, né? E então ele tem uma organização lá na Suíça, ele mora numa área rural lá da Suíça, uma organização que chama FIGO. FIGO é deixa eu achar aqui a imagem. É uma sigla, né, da instituição que ele abriu lá por conta disso aí. Tá aqui, ó. É isso aí, como está aparecendo, né? Essa aí é a página, é uma das páginas, tem várias páginas, essa página é traduzida em vários idiomas e cada idioma ela tem uma configuração diferente, ou seja, uma página diferente, não é simplesmente uma tradução, né? Então, essa aí é a capa. Esse disco voador que está aparecendo aí na frente, ele é chamado apelidado, né, de o bolo de casamento, porque ele lembra um bolo de casamento. Então, esse cara, ele tem deixa eu começar a abrir umas fotos dele aqui. Deixa eu primeiro mostrar ele aqui. Billy Meier. Ó, isso aqui é uma foto dele quando ele estava dando uma entrevista para um documentário lá na sede, né, na sede da FIGO, lá onde ele mora, provavelmente, lá na Suíça. Né? Isso aqui é uma reportagem de uma revista Tchecoslováquia, né, sobre ele lá, mostrando uma das fotos dele de um disco voador. Aí tem uma imagem aqui também, essa aqui, ó. Essa foto aqui é uma ilustração do que seria mostrando ele, né, um dos discos lá que ele fotografou, e a foto é dele, né, e a ilustração é de uma das pleiadianas, uma das primeiras lá que fez contato com ele, que se chama Semjazi, ou Semjazi, não sei como é que se diz. Então ele tem muitas fotos, tá? O trabalho dele, como eu falei, ele é muito grande. Ó, essa aí é uma. Eu vou mostrar agora rapidamente algumas das fotos, só separei algumas aqui para mostrar. Mas realmente existem muitas, quem quiser pesquisar, tem muitos, tem que cuidar também, que já tem muita coisa editada. Tá, essas fotos dele são tiradas lá pelos anos 70, ou seja, tudo em filme revelado, né? Não tem nenhuma foto da era digital. Olha essa outra aí. Mais uma agora, aquele mesmo do bolo de casamento. Então, esse aí, aqui está outro, né? Mais um modelo de disco diferente aí. Vamos vendo. Estou procurando aqui um que diz, que mostra bem o bolo de casamento. Tá aqui. Então, essa foto aí, agora que está na tela, é a foto colorida, né, do disco voador aí chamado Bolo de Casamento, dos Pleiadianos. Dá para ver que ele tem muitos detalhes, né? Não é uma foto convencional de disco voador, que aparece aquela coisa, né, brilhante, borrada, como sempre, como é normal a gente ver. Ela tem muitos detalhes, é um negócio meio bizarro, né? Mas
Eu acho que se a gente for parar para pensar, bizarrice é o que mais a gente vai encontrar se a gente começar a encontrar as coisas fora da nossa caixinha quadrada aqui. Então, imaginar que isso aqui seja uma coisa bizarra é o de mínimo, é o de mínimo, é o de menos. Essa foto aí já é desse mesmo bolo de casamento, né? Sobrevoando ali, ou então pairando em cima de um carro, né, ali na área rural. E aqui tem esses 3 slides mostrando, né, aquela mesma foto ali, essa mesma última, e mostrando uma bem de baixo também. Então vamos ver outras fotos lá para cima. Tem uma foto aqui que ela é um detalhe ampliado. Essa aqui. Essa aqui é um detalhe ampliado dessa foto do bolo de casamento, do disco voador bolo de casamento. Né? Olha os detalhes, né, em uma foto de disco voador. Isso não é uma coisa que se vê por aí. Vamos ver mais algumas. Ó, informação, tem 3 lá no céu. Vamos ver mais algumas. Aqui um disco sobrevoando o campo. Né? Tem bastante. Tem essa aqui é a foto que eu usei aqui na capa. Né? O disco, isso aqui ele descreve quando foi feito. Isso aqui foi uma filmagem, se eu não me engano, foi uma filmagem que ele fez, ou uma foto em sequência, tem várias dessas sequências aqui, que o disco contorna é aquela árvore ali, né? Ó, aqui tá uma... Ah, não, foi essa aqui que eu utilizei na capa do vídeo aqui. Ou seja, um outro ângulo, né, diferente daquela anterior, e que o disco está contornando ali aquela árvore. Essa outra foto aqui é uma foto da câmera que ele usava com tripé, mostrando lá o disco no fundo. Né, olha que interessante, isso aqui no tempo da câmera, né, com filme, né, fotografia com filme, tinha que revelar. Isso aqui mais uma daquela do disco pairando sobre o campo, só que sem o zoom de antes. Então, é isso aí. Por que eu estou falando no Billy Meier? Né? Mas só antes de terminar de falar aqui sobre ele. Ele tirou centenas, ou 1.200, alguma coisa assim, muitas fotos mesmo, o Billy Meier tinha. Eu lembro que uma vez ele comentou que alguém roubou as fotos dele, então ele perdeu grande parte do acervo que ele tinha foi perdido, né, segundo ele. Né? Então o que sobrou aí são todas essas fotos que hoje tem. Então, houve casos em que equipes de cientistas foram verificar tudo que ele tinha, aquele trabalho, porque o trabalho dele chamava muita atenção, foram verificar o trabalho do Billy Meier para ver se realmente aquilo tudo era real, se aquelas fotos eram reais ou não eram. Fizeram até um documentário, é fácil de achar na internet, um documentário sobre o Billy Meier. É tudo antigo, isso é tudo antigo, né? Lá do máximo, assim, décadas de 90, final da década de 90, e só que as fotos e esses registros são só até de antes. Então tudo isso foi comprovado, tá? Tudo isso foi comprovado, que ele não era uma farsa, ele não estava inventando nada, aqueles contatos existiam mesmo, existiam registros lá na sede da Figo que ele dizia que tinha, os cientistas foram lá, fizeram testes e detectaram realmente, comprovaram que aquilo lá realmente aconteceu, conforme ele tinha falado. Então é um cara assim que teve muito reconhecimento, tem muito reconhecimento mundial. Né? Então ele tinha alguns contatos, né, dele que eram conhecidos, que sempre apareciam para ele, que era o Sfat, o Ptah, a Semjazi, que eu já tinha falado lá, o Quetzal, né, e eles isso não eram canalizações, por isso tem foto das naves, porque esses alienígenas, esses pleiadianos, eles desciam ali na sede, né, da Figo para se encontrar fisicamente ali com o Billy Meier, assim ele conta. Né, então os relatos de contato dele são muito extensos, né? Então, páginas e páginas e páginas, tem que ter muita paciência para ler, mas é realmente muito profundo tudo que consta lá. Então, é meio difícil, né, realmente imaginar que isso tenha sido tudo inventado. Mas, como eu falei, até algum tempo atrás eu seguia, depois parei de acompanhar o trabalho dele, até eu tinha no blog também ali o link, né, pro trabalho lá, pro site dele e pro blog, que eu já vou comentar aqui também.
E acabei tirando por quê? Porque começou a circular uma história de que o Billy Mayer tinha perdido esse contato, não tinha mais o contato com os pleiadianos, só que ele seguiu com o trabalho. Então eu não sei se isso foi um trabalho de difamação em cima dele ou o quê. Eu sei que eu dei uma investigada rápida, olhei em mais umas 2 ou 3 fontes, eu acabei vendo que isso se repetia aqui e ali, em fontes que pareciam fidedignas, mas pelo sim e pelo não, né, eu resolvi, tirei lá do meu blog o link pro trabalho dele e parei de acompanhar também, acabei seguindo outros caminhos, mas acompanhei por muito tempo, e já tem uns 3 ou 4 anos. Tá, esse é um ponto. Aí o outro ponto é por que eu cheguei no Billy Mayer se eu estava falando lá do Luiz Elizondo, né, e dessa história toda aí do disclosure, da revelação do Pentágono, do governo americano. Porque tem um camarada que se chama Michael Horn, um americano, deixa eu colocar na tela aqui. O Michael Horn, peraí, tá aqui, é esse camarada aí. Tá aí a foto dele. O Michael Horn, ele é o divulgador, é o representante, o marqueteiro, digamos assim, do Billy Mayer. Já está com o Billy Mayer há 45 anos, ele mantém esse blog aqui, Dayfly Blog, tá? Já há muito tempo. E é esse blog aqui que eu acompanhava também. Eu cheguei a fazer contato com ele, mandei mensagem, ele respondeu muito amavelmente, troquei umas duas, três correspondências por e-mail com ele. Ele realmente atencioso, eu não lembro por que eu entrei em contato, eu tinha alguma dúvida, acho que eu li alguma coisa, eu fiquei com alguma dúvida, pensei, eu vou perguntar, não custa, né? E ele respondeu. Aí depois disso trocamos mais uns 2 ou 3 e-mails, depois nunca mais. E então tá aqui, ó, About Michael, né? Tem 45 anos que ele acompanha aí o trabalho do Billy Mayer. E por que eu cheguei nesses caras então? Porque o Michael Horn, como ele é o propagador aí, ele publica tudo nesse Dayfly Blog, até hoje, isso está ativo, está ali a data, eu coloquei ali na capa ali a data de hoje ainda, dia 29 de agosto, que eu estou gravando isso aqui, de 2024. O Michael Horn, ele tentou entrar em contato com esse Luiz Elizondo durante muitas vezes. Ele tentou muitos contatos. Tentou, chamou para entrevista, chamou para debate, chamou para trocar ideia, porque esse Michael Horn também é bastante público, né? Ele dá palestras, ele viaja pelo mundo, ele dá entrevistas. E ele procurou o Luiz Elizondo, mandou material, ele relatou várias vezes, né, no blog dele que ele tentou contato com o Luiz Elizondo enquanto ele estava lá como chefe da inteligência militar do Pentágono sobre os assuntos ufológicos e simplesmente não teve retorno nenhum. Então, ou seja, então você pega aí essa história toda do Billy Mayer, né, que tem esse trabalho vasto desde os anos 40, tá? O cara já está há 80 anos aí publicando isso. Se alguma parte disso aí no final agora já não é mais real, não é, eu não sei, mas a parte inicial lá com certeza era. Isso foi comprovado e o material é muito substancioso para não ser. E o cara, esse Luiz Elizondo, assim como, né, quem ele representa, não quiser nem saber. Isso está até hoje assim. Então, aí você pensa, pô, se tem tudo isso, né? E se o cara lá, ele é o chefe da inteligência militar sobre investigação ufológica, aí ele não dá nem bola, não responde, não atende, quer dizer, porque simplesmente isso não deve existir no mundo fechado deles, que é o mundo do que pode vir a público. Então, não, deixa lá o Billy Mayer quietinho, a gente não quer falar de Billy Mayer, vamos falar aqui do tic-tac, vamos discutir aqui, será que existe vida na Terra, vamos mandar para o Congresso debater, e aí fica aquele assunto que não acaba nunca, e fica só jogando só fumaça, cortina de fumaça, enquanto que o que é verdade, o que existe mesmo, eles simplesmente não dão bola, né? Então, por isso que me chamou a atenção, tá? Eu achei interessante fazer esse registro aqui, porque agora de repente vem esse Luiz Elizondo fazer, ele tá como assim, ele é o cartaz, é o que está aparecendo, é a publicidade dessa revelação, dessa onda de revelação aí do governo americano. Só que ao mesmo tempo fica perceptível que não é bem assim, né? Que o que existe mesmo, ele poderia então, então vamos ver
como é que foi todo esse contato aí com os pleiadianos, o que eles disseram, o que não disseram, e vamos divulgar isso aí. Não, isso aí eles simplesmente não fazem nada, né? Deixam quieto. Então, né, só como informação complementar, vamos dizer assim, ali no meu blog, pirulopensante.blog, eu tenho já alguns artigos em que eu coloquei esse assunto já até com bastante detalhes, bastante referências, bastante imagens, então quem tiver interesse, está aparecendo aí agora na tela, A Grande Farsa dos OVNIs, esse eu acho que é o mais antigo, lá de início de 2023, esse artigo aí. Esse outro aqui depois, eles não estão entre nós somos eles, também falando, né, sobre os alienígenas, nossos irmãos estelares. Depois esse aqui, o que eles não contam sobre os ETs, né, o Paul ali, esse ET da capa aí, aquele do filme Paul, ET, não lembro o nome. Aí tem esse aqui, a Base Alienígena Subterrânea de Dulce. Esse aqui também é um artigo muito interessante, tem muita informação interessante aqui. E depois tem outro, aquele ali, a Batalha da Antártica, tá? Então, só para complementar, são alguns... Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais com mais detalhe, está explicado lá. Então, vamos seguir aqui. Então, né, tem toda essa história aí da pseudo-divulgação que eles estão fazendo agora, que é uma divulgação bastante controlada, né? Então isso já deu para perceber que isso é informação controlada, eles estão dizendo que estão divulgando, mas na verdade não estão divulgando, porque existe muita coisa, sempre existiu muita coisa, já existe muita coisa sobre esse assunto governo americano e alienígenas e naves extraterrestres há muito tempo, há muitas décadas, que está tudo escondido e isso eles não revelam. Então vamos lá, por exemplo, vamos começar historicamente, né? Lá atrás, em 1942, o que aconteceu em 1942? Um fato chamado a Batalha de Los Angeles. Deixa eu achar a foto aqui. Está aqui, ó. Esses holofotes todos, isso aqui não é uma ilustração, tá? Isso aqui é uma foto. O que aconteceu? Lá em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, né, lá em Los Angeles está na costa do Pacífico, portanto, fica de frente, digamos assim, lá para o Japão, né, e o Japão era inimigo, era aliado lá dos nazistas. Então, ali naquela costa da Califórnia, no Pacífico, tinha muita presença militar por conta disso aí. Né? E aí, um certo dado momento, um certo dia lá em 1942, apareceu uma frota de naves sobrevoando, entrando do mar para dentro da cidade, né? Pela região lá de Long Beach. E como tinha muita presença militar na área, né? Como não identificaram, que talvez fosse alguma coisa, algum ataque surpresa dos japoneses, começaram a meter bala. Jogaram toda a artilharia que tinham em cima dessas naves que estavam entrando, né, pelo oceano, entrando cidade adentro, lá de Los Angeles, isso em 1942. Jogaram toda a artilharia que tinham, da artilharia pesada, bomba, tiro, defesa antiaérea, tudo que eles tinham. E nada atingia aquelas naves, tá? Nada atingia, elas continuaram, isso durou mais ou menos uns 30 minutos, 30, 40 minutos, que elas passando, era uma frota, passando devagarinho por sobre a cidade de Los Angeles. Isso aconteceu em 1942, tá aqui agora, eu vou passar algumas notícias, ó, isso aqui é uma das notícias que mostrou na época. Aqui, Air Battle Rages over Los Angeles, quer dizer, explode uma batalha aérea sobre Los Angeles. Esse outro aqui também falando que strange planes, ou seja, aviões estranhos sobrevoando. Então isso aconteceu, né? Então, por que o governo, se quer abrir, não abre isso? Isso aqui é uma época que a notícia ainda saía um pouco no jornal, né? Tanto que isso aí está no jornal. Depois não apareceu mais. E assim tem outras, tem muitas. A Batalha da Antártica, que foi aquele artigo que eu falei lá. O que aconteceu na Batalha da Antártica? Tá aqui a imagem. Logo depois da Segunda Guerra,
né? Houve uma notícia de que os nazistas tinham fugido lá para a Antártica e que existia um projeto secreto que eles desenvolviam discos voadores em cooperação com alguns alienígenas. Beleza? Isso está na história, está registrado, eu já tenho alguns artigos falando disso também lá no blog. Aí então, logo depois da guerra, como saiu a notícia de que alguns nazistas tinham fugido para a Antártica, os Estados Unidos mandaram uma operação lá, comandada pelo almirante Richard Byrd, que foi chamada de Operação High Jump. Essa Operação High Jump, que está aí aparecendo na tela, né, tá aí um navio, né, carregado, foi uma artilharia muito forte para lá, foram mais de 4.500, quase 5.000 homens, não sei quantos navios, quantos aviões, foi uma força armada muito forte para lá. Por que queriam para lá? Né? Simplesmente porque, ó, olha essa imagem aí, ó, um navio chamado nós esqueci o nome agora. É Schwabenland, que é Neuschwabenland, que é o território alemão nazista ocupado na Antártica. Então, isso aqui é uma foto do navio chamado Schwabenland, com um avião ali içado em cima, né? Aí isso aqui é uma foto de alguns dos discos voadores dos alemães, né, que existiam na época. São fotos, isso aqui não é ilustração, são fotos da época. Estou falando de 1945, né, que era chamado Raunebu. Isso aqui é um projeto, né, tá aqui o desenho gráfico com os textos, com o símbolo da SS nazista ali em cima, mostrando o projeto desse Raunebu. Ou seja, tudo isso de fato aconteceu. Né? Onde é que está toda essa informação? Só para mostrar o que existe, né? Daria para ir muito longe nessa história aqui, mas só para mostrar o que existe e não está sendo falado. Aí depois disso também teve o projeto Blue Book, né? Como foi falado lá anteriormente aí, então, o projeto Blue Book, bem rapidamente aqui, só botar algumas, ó. Isso aqui é uma tela de uma página falando do projeto GRUD e Blue Book, que foram dois projetos que caminharam juntos, que foi toda essa investigação. Onde é que foi parar essa investigação? Né? Foi tudo simplesmente abafado. Vou mostrar mais uma imagenzinha aqui do Blue Book. É isso aí, vamos em frente. Aí depois teve o tal do encontro do presidente americano Dwight Eisenhower em 1954. Onde é que está aqui a imagem? Aqui, ó. President Eisenhower meets the aliens. Ou seja, essa história é conhecida, ela está registrada na história. Um monte de gente sabe disso. Saiu em várias publicações. E cadê essa história? O presidente Eisenhower era o presidente no tempo da guerra lá. Que isso aqui é uma outra matéria também que foi feita em cima disso. Aquelas imagens ali são ilustrativas, né? Mas é um documentário também que esse camarada aqui, que eu não consigo ler o nome dele aqui agora, mas enfim. Isso é só para mostrar o que já existiu em torno de interação de alienígenas com o Pentágono, com o governo americano e, né, com toda essa parte que eles tentam ocultar da gente, mas infelizmente para eles, né, isso ainda existe e ainda está tudo registrado. Aí tem o caso então também desse outro camarada aqui, que é o Phil Schneider, né, é outro dos denunciantes aí de toda essa história da ocultação aí sobre os alienígenas, né? Aquele artigo, um dos artigos que eu falei ali sobre a batalha sobre a base subterrânea de Dulce, é o caso também desse Phil Schneider aqui, né? Então, lá no artigo, nesse artigo falando da base subterrânea de Dulce, tem toda a história contada lá com detalhes, com fotos, com imagens, com referências, está tudo lá. Então essa imagem que está aqui é só ilustrando, né, o que aconteceu. Esse Phil Schneider, ele era um geólogo da Força Aérea Americana e estava trabalhando eles estavam escavando, né, fazendo um daqueles túneis das bases subterrâneas que existem muitas lá. Ele fala bastante disso também. Enfim, daí eles tiveram encontro com alienígenas, houve uma batalha, 60 e poucas pessoas morreram, o Phil Schneider sobreviveu por pouco, porque acabou sendo salvo por alguém lá, por um agente.
Tá aí, esse é o Phil Schneider contando essa história. Ali é uma das palestras dele que ele conta muitas coisas. Ele foi involuntariamente morrido logo depois dessa última palestra dele aqui, que é essa da imagem aqui. Essa é uma outra história que existe, está registrada na história. E cadê a divulgação? Cadê o porquê que o Luiz Elizondo não fala disso também? Né? Aí tem o Steven Greer, né? Já é bastante conhecido aí. Deixa eu achar a imagem dele aqui. Tá aí, ó. Projeto Disclosure, que é a revelação, né? Projeto Revelação, desacobertamento, alguma coisa assim. Isso já é de 2001. É um projeto onde ele reuniu vários denunciantes do governo, ex-militares e militares ativos e outras autoridades, além de testemunhas fora desse evento que foi feito, que foi chamado de Projeto Disclosure. E todos contando suas experiências com muito detalhes sobre as interações com alienígenas, com naves, com isso, com aquilo. Ou seja, não falta registro histórico, não falta. Né? Esse aqui é um outro trabalho aqui mais recente do Steven Greer, né? Que é o The Cosmic Hoax, que quer dizer a grande farsa cósmica. Aí ele explica, tem um vídeo, né? É um documentário, tá aqui um filme, né? Ele explica como foi montada toda essa farsa da história, de como funciona, né, na nossa mente, toda essa ilusão sobre os alienígenas. Isso aqui é o que o Steven Greer conta nesse The Cosmic Hoax aqui. Então também é muito interessante. Depois tem outros vários denunciantes, né, o Bill Cooper. Cadê o Bill Cooper? Tá aí, esse camarada aí, né, ele denunciou muita coisa. Ele é um ex-sargento da Marinha Americana, esteve no Vietnã, e ele tinha credenciais de top secret, né, de alta confidencialidade. Então ele tratava exatamente desses assuntos de acobertamentos de naves e contatos e interações com alienígenas e extraterrestres. Ele também acabou involuntariamente morrido na própria casa dele. Ele tem livro, tem várias palestras, tem vídeos desse camarada, o Bill Cooper. Depois tem o Bob Dean. Bob Dean é a mesma situação. Cadê o Bob Dean? Tá aqui. Esse camarada aí. É a mesma situação do Bill Cooper, né? E assim como outros. Ele também é um ex-militar americano que também teve acesso, né? Também tinha acesso confidencial, mas a consciência pesou e ele abriu o fole. Né? Eu não lembro da história do Bob Dean, se ele ainda está vivo, o que aconteceu com ele, não lembro. Tem o outro Bob também, que é o Bob Lazar. Cadê o Bob Lazar? Tá aí. Isso é uma imagem do Bob Lazar já agora com mais idade, mas ele desde novo ele já fazia as denúncias. O Bob Lazar, ele é um engenheiro nuclear que trabalhou na Área 51 e desde cedo ele saiu porque não aguentou e disse: não, isso aí para mim, ficar trabalhando dessa forma não é comigo. E abriu o fole também, abriu o bico, falou, contou tudo que sabe, denunciou muita coisa. Essa imagem que eu estou colocando aqui é uma das coisas que Bob Lazar conta, que quando ele foi levado para um subterrâneo, da base subterrânea lá da Área 51, né, em uma das câmaras lá subterrâneas, ele se deparou com isso, uma nave gigantesca lá pairando no ar na frente dele, e ele foi pego de surpresa, nem sabia o que era, o que esperar e nada. Isso aí tudo o Bob Lazar conta ao longo dessa história, da história dele. Né? Essas pessoas todas, ex-militares, ex-agentes do governo de qualquer sorte, de qualquer ordem, eles não ganham muito, né? Eu acho que eles não têm muito a ganhar ao denunciarem, fazer essas denúncias. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que eles... Acho não, isso é comprovado, tanto que está aí. Alguns são morridos involuntariamente. Eles poderiam ter continuado na carreira, poderiam ter se aposentado com um baita de um salário, né? Ter vivido tranquilamente, ficar gordo e rico. Mas não, eles saíram porque não suportaram, né, ter que viver com esses segredos e falaram que sabiam. Então é o caso do Bob Lazar também, está até hoje por aí, eu acho que ainda dá umas entrevistas, tudo. E depois tem esse outro camarada aqui, o John Lear. O John Lear, esse sobrenome está aqui na foto, aqui, pronto.
O John Lear, sabe aqueles jatinhos, os Learjet? Learjet, então esse Lear é o dono dos Learjet, ou da família dele, ou ele que é o dono, não sei. Eu sei que ele era um piloto da CIA, né? Ele era um piloto também desses projetos secretos, que sabia um monte de coisa e também resolveu sair e contar tudo que sabe. Então esse aqui é um livro dele, né? Verdade, né? Será que você consegue aguentar? Esse é o nome do livro aqui. Então tem bastante coisa sobre que ele revela aqui também. E por fim, só para finalizar, temos o caso aqui do Paul Hellyer. Cadê o Paul Hellyer? Tá aí. Paul Hellyer, para quem ainda não conhece, ele era ministro da Defesa do Canadá. E esse cara gostava de falar. Ele falava, ele deu muitas entrevistas, várias entrevistas, falou que existia não sei quantas raças de alienígenas já catalogadas, né, 68, alguma coisa assim. Nessa imagem aqui agora ele está lá na RT, que é na Russian Television, TV russa, né, falando que existem pelo menos 4 espécies de alienígenas que já visitaram a Terra, visitam por milhares de anos. Ou seja, é um ex-ministro do Canadá, ele deve ter, né, alguma autoridade para estar falando isso aí. Então o que eu estou trazendo com isso, esse rápido apanhado aí de alguns dos denunciantes do governo e alguns registros históricos que existem sobre, né, essas interações com alienígenas, é só para dar uma ideia do tamanho da mentira que esses caras estão contando para a população. Digamos aí que as pessoas como eu e você que está me assistindo aqui, que é ligada nisso, que procura e pesquisa e acompanha esses assuntos, ufologia profunda, né? E outras coisas, já está mais inteirado, aí vê de repente essas divulgação da NASA, divulgação do Pentágono, do governo americano, do Congresso, e vê que eles não estão dizendo nada. Né? Agora até que abrindo um pouquinho, admitindo ali que houve interação, mas só falou praticamente isso aqui de tudo que aconteceu. Isso que eu falei aqui são alguns, tá? Existem muitos mais. Então realmente o buraco disso aí é bem mais embaixo, o buraco é bem mais embaixo. A gente está numa tremenda confusão nesse nosso mundo aqui, tá? Porque a realidade ela é bem diferente daquilo que a gente conhece. Então, se existe todos esses registros e todas essas testemunhas há tanto tempo, por que, então, se eles estão fazendo essa campanha de divulgação, por que eles não falam isso também? Né? É uma pergunta. Aí entra a questão da exploração espacial. Tá? Se tudo isso aí é mentira, então a exploração espacial, como é que é da NASA? Isso é de verdade ou não é? Pois eu te afirmo, isso é tudo mentira, tá? Tudo que eles mostram é tudo mentira. Existe uma exploração espacial, mas não é a que eles mostram. É essa que tem lá, vai a nave, o astronauta vai lá consertar o telescópio Hubble, ou então tem a estação espacial. Isso aí é tudo ficção para nos manter iludidos, tá? A verdadeira exploração espacial é outra, é diferente, eles realmente fazem, mas é um outro assunto. Nem dá para falar aqui. São os chamados projetos secretos, né? Os Black Budget. Então, tudo isso está sendo feito nessa de falsa divulgação, vamos chamar assim, essa divulgação de mentirinha, essa fake divulgação dessa história do Luiz Elizondo e tudo mais está saindo do Congresso americano, e uma noticiazinha aqui, uma noticiazinha ali. Isso aí é tudo uma grande cortina de fumaça, por isso eu coloquei esse título aí para esse vídeo, uma cortina de fumaça para desviar a nossa atenção, tá? Porque sempre que a mídia corporativa, a mídia dominante, ela foca num assunto, olha para o outro lado, porque é lá que está a verdade. Isso é a realidade, né? Eu acho que qualquer um que já está experimentado nesse campo aí já sabe muito bem disso. Então, o que é essa cortina de fumaça? Para que ela serve? Porque eles estão cozinhando alguma outra coisa que não é o que eles estão dizendo, pode ter certeza disso. Tá? E um dos meus palpites, tá? Eles estão preparando a cabeça das pessoas para que as pessoas comecem a se acostumar, as pessoas, o povo em geral, né? O 95% da população que ainda está dormindo quanto a essas coisas,
para começar a se acostumar com a ideia, existe alienígena, existe nave, não, então o governo americano já confirmou, não, então é verdade, então uma noticiazinha aqui, uma noticiazinha ali, as pessoas começam a formar essa ideia, mas ainda assim eles trazem para uma outra realidade induzida, que é a tal da informação controlada, eles não estão mostrando o que já aconteceu, só dei aqui uma rápida pincelada, né? Porque um dos planos que existe é justamente, não sei nem se eu posso dizer isso aqui também, é o falso ataque alienígena, né? Que é um dos planos aí para o grande reset, que é para fazer a finalização do jogo e formar finalmente esse governo centralizado mundial que eles estão pregando há tanto tempo, a ONU, a FEM, né? Essa turma toda aí. Então eu tenho também um artigo que é a Batalha Final da Terra, deixa eu botar aqui na tela rapidinho. Ó, tá aí. Esse artigo aí eu explico bastante coisa, eu falo bastante sobre esse assunto, né? Inclusive me chamaram de louco para fora já por causa desse artigo aí, mas é uma possibilidade, na verdade isso é um anúncio que já foi feito em vários canais especializados em exopolítica que falam dessa possibilidade, que isso é uma das coisas que está nos planos, né, do domínio mundial, para eles finalmente formarem o governo mundial, porque se existe um inimigo em comum é porque a gente precisa ter um governo que comande a todos para a gente se proteger. Só que essa ameaça ela não existe, essa ameaça, na verdade, são eles mesmos que já nos dominam. Então, o meu palpite é esse. Tá? Que essa cortina de fumaça serve para isso, para acostumar, começar a preparar a cabeça do cidadão comum para essa ideia, para depois de chegar no final e dar o golpe final. E se isso vier a acontecer, eu acho que a coisa vai ficar muito feia, porque, segundo dizem os especialistas também, aí os de verdade lá, os nossos irmãos estelares, não vão permitir. E daí a guerra que hoje já existe acima das nossas cabeças, que para nós é invisível, ela vai passar a se tornar visível. Então é isso, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver como é que isso aí acontece, até onde que eles vão com essa pseudo-divulgação aí, divulgação, não divulgação, né? Porque pelo que a gente viu aí tem muita coisa, só tem uma rápida pincelada, a gente já viu um monte de coisa aí, imagina se a gente fosse a fundo. Né? Então vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, esperar o que vai acontecer, né? E vamos ver, né? Tomara que não chegue a esse ponto, né? Tomara que as coisas sigam aí um caminho, um rumo mais suave, né? Que todo mundo possa seguir tranquilo nas suas vidas. E é isso então, né? Obrigado, né, por ter assistido até o final. Se gostou, por favor, peço a gentileza de compartilhar com seus amigos, seus grupos, né? Curtir para ajudar o YouTube a impulsionar mais o vídeo, né? E ajudar esse canal aqui no início, que a gente está bem no começo, né? E espero você na próxima aí, certo? Muito obrigado e até a próxima. Namastê.